Muito feliz de estar aqui novamente. Estava com saudade de vocês. Deus abençoe poderosamente, pastora Vachi. Obrigada pelo carinho. Transmita a paz ao pastor William. Deus abençoe a liderança, os pastores, missionárias, irmãs que estão aqui, os irmãos conduzindo esse trabalho. Se você pode, coloque sobre os vossos pés. Eu quero fazer uma leitura que está lá no livro dos Juízes. Esse texto que o Senhor tem colocado no meu coração fala sobre marcar território. Essa noite é noite de Deus te usar para marcar território. Determinar que o território que Deus te deu, tua casa, teu casamento, teus filhos são de Deus. E que uma trombeta precisa ser tocada para marcar território. E o diabo não pode entrar aonde a trombeta foi soada. Você pode dar glória a Deus por isso? E esse texto o Senhor colocou no meu coração dizendo que está colocando na mão de cada crente uma trombeta, um cântaro e uma tocha. Vou falar de novo. Nós sairemos daqui marcando território, porque a trombeta vai tocar. E eu não estou falando, sim, aguardamos a trombeta do 7º anjo, anunciando o arrebatamento para os escolhidos. Mas eu estou dizendo sobre uma trombeta profética, e está na palavra de Deus. Você crê que hoje, você sai dessa igreja com uma trombeta na mão, um cântaro e uma tocha. Livro dos Juízes, capítulo 7, glória a Deus, versículo 16, diz assim: assim como eu e você, para realizar coisas extraordinárias. Vou declarar de novo e eu quero que você declare comigo. Deus usa pessoas comuns. Irmãos, isso é profético. Já que veio para o culto, declare com força. Deus usa pessoas comuns. Na época dos juízes, eles governaram sobre Israel um período de 320 anos, desde Josué até o estabelecimento do primeiro rei Saul. E durante todo esse processo, esse período, Deus levantou 14 juízes para governarem sobre as 12 tribos de Israel. Gideão, ele foi o 5º juiz. Existem 21 capítulos dentro do livro de Juízes e pelo menos 7 vezes é feita uma declaração. E qual é essa declaração? E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. O povo se voltava contra Deus, adotando seus próprios ídolos. Havia uma degradação, um afastamento do eterno. Só que o povo clamava e Deus sempre levantava alguém. Como não dizer, como não falar da 4ª juíza e a única juíza mulher que foi Débora. Então eram ciclos repetitivos. O povo voltava a fazer o que era mal. E toda vez que o povo se arrependia, Deus levantava alguém. E eu sempre digo que quando Deus está para fazer algo grande, Ele sempre levanta alguém. Quando você olha no último capítulo, que é o capítulo 21, e no último versículo, você vai ler esse versículo que diz: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia ser certo. Ou seja, cada um fazia o que bem queria. E isso, pastor, é o quadro do caos. Não é diferente da nossa geração, pastora Vachi. Não é diferente dos dias de hoje. Geração de pessoas insatisfeitas, que não conseguem saciar e ter satisfação em Deus.
Geração que não quer que limites sejam estabelecidos. Nós não estamos aqui para viver a nossa maneira ou como queremos viver. Nós estamos debaixo dos padrões de Deus. Nós estamos para viver debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como disse uma amiga hoje no trabalho que dirijo da Tarde da Benção, escolhido não tem escolha. Você foi escolhido para viver debaixo dos padrões de Deus. Os inimigos começaram a levantar. Os midianitas eram um povo nômade, que existe até hoje no Egito, que são os famosos beduínos. Então os midianitas, os amalequitas, os árabes, eles não estavam interessados nas terras de Israel. Eles estavam interessados na colheita. Eles estavam interessados no produto da terra. E a Bíblia vai dizer que durante 7 anos, tudo que Israel plantava, tudo que Israel semeava, eles saqueavam. Plantava, semeava, mas não desfrutava. Muitas famílias começaram a abandonar as suas casas para viver nas montanhas, viver nas cavernas. Não havia bois, não havia ovelhas, não havia jumentos, porque tudo era levado por esse povo. O povo ficava debilitado e debaixo dessa insatisfação de ter tudo que plantou roubado. Então eles vão clamar ao Deus de Israel. Jeremias 33 diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Vou falar de novo. Mesmo na nossa inconstância, mesmo no nosso pecado, é essa graça que nos sustenta todo dia. É Deus dizendo para nós: a tua parte é clamar, a minha é responder. Eu vou falar de novo. Mesmo diante dos percalços da vida, dos desânimos e das inconstâncias do povo de Deus, o Senhor continua dizendo: você clama e eu respondo. Você clama e eu respondo. O povo clamava, o povo se arrependia, e assim é o nosso Deus até os dias de hoje. E o povo recebia o que estava pedindo diante do Senhor. Gideão, ele é um homem extremamente comum. Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Gideão era um homem comum que teve muita dificuldade de entender o seu chamado. Havia sentimentos sobre si mesmo que o colocava numa posição e num lugar de medo. Deus então vai enviar um profeta para falar com o povo de Israel, renovar as promessas que Deus havia feito aos seus pais, tirando eles do cativeiro egípcio. Enquanto o profeta fala com o povo, o próprio Deus desce para falar com Gideão. Não, você não entendeu, vou falar de novo. E o anjo do Senhor, que é uma teofonia, porque é o próprio anjo, é o próprio Deus que desce. O texto se inicia no capítulo 6, que o próprio Deus, pastor Avashi, desceu e se assentou debaixo do carvalho, a fim de falar com Gideão. Enquanto para o povo Deus manda profeta para falar com Gideão, é ele mesmo que desce e se assenta debaixo do carvalho. Porque quem tem chamada de Deus não precisa correr atrás de profeta. O próprio Deus ainda desce para falar com alguém na terra. A Bíblia diz que Gideão é encontrado pelo Senhor no lagar. Por que no lagar? Porque ele se escondeu. E não existia lugar melhor para se esconder aonde se malha trigo, aonde se malha uva, malha trigo. Então ninguém ia procurar porque não tinha colheita, não tinha o que malhar, não tinha o que pisar. E ele se esconde no lagar. Ou seja, o texto acabou, Deus encontrou ele malhando trigo, mas o texto acabou de falar que tudo que Israel plantava, os inimigos destruíam, não deixando em Israel sustento algum. Então, como pode o texto dizer para mim que Gideão estava malhando trigo? Parece então que tudo que Gideão pôde salvar, ele decidiu salvar o trigo. Gideão não salvou as uvas, Gideão não salvou os figos,
Gideão não salvou as olivas. Gideão não salvou as romãs. De todo o produto da terra que Gideão pôde salvar, ele decidiu salvar o trigo. Sabe o que Gideão está dizendo? No meio do povo de Deus pode faltar uva. No meio do povo de Deus pode faltar oliva. No meio do povo de Deus pode faltar romã. Só não pode faltar o trigo. O que sustenta o povo não é a uva. O que sustenta o povo não é romã. O que sustenta o povo não é oliva. O que sustenta o povo é a palavra. E nos falte tudo, menos a pregação da palavra. O que a igreja precisa não é de palco de show gospel na igreja. O que a igreja precisa não é de profecias que não se cumprem porque não vem. Deus falou, se ele falou, ele vai cumprir. Mas a maior profecia que existe é a palavra. E ele está mandando eu dizer para alguém aqui que falte tudo menos a palavra. Nós não precisamos de malabarismo gospel. Nós não precisamos, pastora Machi, mudar a liturgia do culto para agradar o povo. A gente só não pode ficar sem isso aqui, irmão. Isso aqui é a palavra, e é a palavra que é o trigo que nos sustenta. O que sustenta a igreja ainda é o trigo. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uva. E por que Gideão não está pisando uva? Porque Gideão não tem uva. Se ele tivesse uva, ele tinha pisado uva. O que Gideão tem é trigo. Mas não é porque eu não tenho uva que eu vou ficar quieto. Deus está mandando eu falar com alguém que é da casa e parou de trabalhar. Vou falar de novo. Não é porque você não tem uva, ou se é que você só trabalha com uva, que você não vai malhar trigo no lagar. O que Deus não quer é que você fique de braço cruzado. O que Deus não quer é que você se assente e omita aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Não tem uva, mas tem trigo. Não tem trigo, tem oliva. Mas alguma coisa você sabe fazer. Porque na obra de Deus é assim. Quem tem uva, pisa uva. Quem não tem, malha trigo. Só não pode ficar parado. Se o que Gideão tem é trigo, por que então ele não vai para a eira? Porque o lugar de se malhar trigo é na eira. Gideão malhou o trigo no lagar para se esconder. Por que se esconder? Porque a eira é um lugar público. O lagar é um lugar secreto. A eira é aberta. O lagar é fechado. A eira é clara. O lagar é escuro. A eira é espaçosa. O lagar é apertado. A eira é alta. Aleluia. O lagar é baixo. Quem lembra dos remadores? Sabe que o remador, dentro de uma grande embarcação, ele fica no porão. É na parte de baixo. Mas são eles que conseguem fazer a embarcação funcionar. No porão não tem vento. No porão não tem sol. No porão não tem ventinho. No porão não tem nem aonde usar o banheiro. Mas são eles, no lugar apertado, que conseguem fazer uma embarcação andar. Deus não encontrou Gideão na eira. Deus encontrou Gideão escondido no lagar. Tem gente aqui que Deus manda dizer: eu estou te escondendo para preservar a tua vida. Não queira aparecer em momentos que Deus está te escondendo. Porque ministério, chamada, não começa no lagar. Chamada começa na eira. Não começa na eira, começa no lagar. Ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno, irmão. Ninguém conquista do nada. Alguém foi para o lagar. Quer vitória? Vai para o lagar. Quer Deus mudando o teu casamento? Vai para o lagar. Quer ver Deus abrindo uma porta e te promovendo? Vai para o lagar. Porque é lá que é o lugar da oração. Não confunda redes sociais com ministério. Instagram é uma coisa, unção é outra completamente diferente. Porque lá no lagar não tem aplauso, não tem foto, não tem mídia, não tem reconhecimento. No lagar é você, Deus e as suas duas mãos. Não dá nem para aplaudir no lagar. Então corra para o lagar, porque pode ser que no lagar não tenha foto, não tenha conhecimento, não tenha seguidor, mas tem anjo. Vou falar
de novo. O lagar não tem aplauso, o lagar não tem ninguém te ovacionando, te colocando para cima. Ah, missionário, eu estou desanimado, mas está no lagar? Se você estiver no lagar, se prepare, porque é no lagar que o anjo gosta de se apresentar. A Bíblia diz que um anjo do Senhor desce e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Homem de guerra, valente, capitão de exército. Não, Senhor, eu sou agricultor. Não, você é valente, você é valoroso. Não deixe ninguém dizer quem você não é. Você é valente, você é valorosa. Você sabe o que significa virtuoso, virtuosa? Tanque de guerra. Tanque de guerra. Tem gente que chegou aqui se arrastando. E Deus me deu essa mensagem para dizer para alguém: hoje você vai ter fôlego para tocar trombeta. Porque eu estou dizendo, você não é qualquer um. Não, Senhor, eu sou agricultor. Não, Gideão, você se vê um agricultor. Mas eu vim aqui para dizer que você é valoroso. Não, missionário, eu só coloco unha em gel. Eu sou boleira, eu sou dona de casa, eu sou aquela que bota o cachorrinho para passear. Não, tu é forte, tu é corajosa, tu é um tanque de guerra. Eu te chamei, homem, para liderar, para tomar a frente. Você tem muito valor. Eu não te chamei para peneirar trigo, eu te chamei para puxar a espada. Vou falar de novo que tem gente dormindo no meio da guerra. Tem gente que... tá tudo caro. Meu Deus. Ei, não te chamei para ficar peneirando. Te chamei para puxar a espada. Será que eu vou ter que mandar quantos aqui para te animar? Alabá, chore, calá, surianda. Eu já não disse que desço debaixo dessa árvore. É um espírito de derrota, vitimismo. A gente bota... Você sabe o que significa desanimado? Eu estava meio desanimado, eu não sou hipócrita. O marido foi mandado embora, dia 15 de dezembro, havia uma expectativa. Mas Deus é especialista em quebrar nossas expectativas. E quem vive a palavra sabe o que eu estou dizendo e vai dar muito glória. Porque mesmo se é Ele que quebra, glória a Deus. Porque Ele não vai deixar faltar café da manhã, não vai deixar faltar almoço, não vai deixar faltar janta. Alabaixo. Eu estou vendo provisão de Deus descendo no lagar de alguém aqui. Havia uma expectativa, mas Deus há 3 meses havia falado comigo. Mas uma coisa é falar, outra coisa é acontecer. Eu falei para minha menina de 17, Deus vai fechar a porta do seu pai. Eu disse para ela. Mas uma coisa é você falar, Deus falou, outra coisa é se cumprir. A realidade é outra pegada. Quando Deus faz mesmo, aí você fala, Aí você fica preocupado. Aí Deus falou para mim, você já foi procurar o que significa desânimo, minha serva? Sem ânimo, alma. Quem não tem ânimo, não tem alma. É um fantasma. Um desanimado não tem alma. Tudo é ruim para ele. Nada presta. Para o desanimado, a igreja não é boa, os pastores não é bom, o louvor é ruim. Se Jesus descer, ele bota defeito no Senhor. De tão desanimado que ele é. Você já andou do lado de pessoa desanimada? Eu, graças a Deus, só cortando da minha vida os desanimados. Eu não preciso disso. A vida já não é moleza, não. Só que a igreja precisa entender que o Senhor nos chamou para puxar a espada e não ficar peneirando o trigo. Então Deus não te chamou para ficar um sem alma no meio da igreja. Pensando que vai ser poder executivo, legislativo, judiciário. Céus, vida. Reaja. Reaja, se levanta. Porque Deus nos vê como força. Deus nos vê como força. Você não vai viver para contar o milagre dos seus pais. Você vai viver para contar os seus próprios milagres. É isso que Deus está dizendo para Gideão. Gideão, você não vai viver de profeta te animando toda hora. Você vai viver das próprias vitórias que eu te entrego hoje, Gideão. Aí, Gideão, Senhor, eu sou o menor.
Vire para alguém que está do teu lado. Eu não gosto de fazer isso, mas eu estou sentindo uma graça aqui hoje para pregar. Vira para alguém que está do teu lado e diz: chega de dar desculpa. Eu sou menor. Ó, Gideão, eu sou o menor. É o menor, mas ele te viu. Realmente você não merece, eu não mereço, mas a graça viu alguma coisa. Aí ele vai dizer: a minha família é a mais pobre. Então, eu não desci para tu ficar me dando desculpa, que eu nem aceito mais isso. Moisés era pesado de boca e de língua, escolhi. Isaías era um homem de lábios impuros, escolhi. Jeremias era novo demais e não sabia falar, escolhi. Amós nunca estudou na escola de profeta, nunca fez teologia, mas escolhi. Pedrão era invocado, um DNA terrível, mas escolhi. Oh, aleluia. Paulo perseguia a minha igreja, mas escolhi. Uma vez escolhido, está escolhido e acabou. Chega de desculpa. Deus não escolhe perfeitos. Eu nunca vi Jesus andando do lado de gente perfeita. Eu sempre vi Jesus andando do lado de famílias complicadas. Quem tem família complicada? Ai, como é difícil ter família chata e complicada. Deus ama andar com famílias que podem dar tanta dor de cabeça. Jesus ama andar com esse tipo de famílias complicadas. De pessoas que poderiam ser sua cunhada, sua tia, sua sogra, sua mãe, prima. Jesus ama andar com esse tipo de gente, com pessoas imperfeitas. E ele vai dizer no verso 16: eu, Senhor, Gideão, certamente estarei contigo. E tu ferirás os medianitas como a um só homem. Mas os midianitas são 125 mil, Senhor. E estão aqui dizendo que são como gafanhotos, Gideão. Pode ser 150, 300, 1 milhão. Eu com você, a maioria. O Senhor diz para mim: hoje tu está indo lá animar alguém que eu preciso usar. Hoje tu está indo lá botar trombeta, vaso e tocha na mão de alguém que precisa voltar a guerrear. Eu com você sou a maioria. Aí Gideão se anima e diz: tá bom, o Senhor é comigo. Mas então me dá um sinal. Cuidado com os sinais que você pede para Deus. Porque o primeiro sinal que Gideão pediu, ele pediu: Deus, se o Senhor me der um sinal. E é tão interessante, pastora Vachi, que ele não pede o sinal no lagar, ele pede na eira. É Deus dizendo para ele: é no lagar que eu chamo, mas é na eira que eu levanto. É no lagar que eu te chamo. E é na eira que eu te apresento publicamente, Gideão. Esse sinal que ele pede na eira é: colocarei, Senhor, um novelo de lã na eira. Na eira, está na Bíblia, não é no lagar. O orvalho vai cair a noite inteira. Se ao redor da terra seca o novelo estiver molhado, então saberei que o Senhor salvará Israel pelas minhas mãos. O que Gideão pede é difícil, sim ou não? O que pede Gideão é difícil, sim ou não? Mas não é impossível. Porque a lã, ela absorve a umidade do que está caindo, do orvalho. Então, há possibilidade de a lã ficar molhada. Então, é difícil o que Gideão pede, mas não é impossível. Se Gideão tivesse parado aqui, Deus tinha dito: vai ganhar com 32 mil. Se Gideão tivesse ficado só no primeiro sinal: Gideão, é difícil, mas não é tu consegue descer e ganhar essa peleja com 32 mil. Porque 32 mil contra 125 mil é difícil, mas não é Aí ele, abusado, porque até então é difícil, mas não é vai pedir um segundo sinal. No segundo sinal, Deus vai dizer para ele: agora o que tu me pede é o campo do impossível. E já que você me pede o campo do impossível, qual é o campo do impossível? Senhor, eu quero agora a terra seca
e o chumaço ou o algodão que tiver no meio, a terra tem que estar, molhada, e em cima da terra molhada, a lã tem que estar seca. Agora não é difícil, agora porque a terra seca e a lã molhada, o orvalho caindo, a lã absorve a umidade. Agora, a terra seca e a lã em cima da terra seca, tudo molhado, e ela permanecer seca, agora não é difícil, Senhor. É impossível. Mas é Ele que está pedindo. Deus olha e diz, combinado, Gideão. Até aqui, tu venceria com 32 mil. Mas como você quer eu agindo no campo do impossível e não do difícil, você não vai vencer com 32, agora você vai vencer com 300. Quer sinal? Quer viver sinal? Quer pedir para Deus sinal? É esse o sinal. Mas mesmo no campo do impossível, eu, o Senhor, te darei vitória. Gideão, eu ia fazer o difícil. Você ganharia com 32 mil. Só que agora, pedindo lã seca na terra molhada, você vai descer e vai ganhar com 300. Porque agora eu estou entrando no campo do impossível e não do difícil. Vou falar de novo. Hoje Deus desce para vencer no campo do impossível. Por que a senhora disse difícil, mas não impossível? Porque, irmão, se você fizer uma conta de matemática básica, pegando 125 mil e dividindo por 32, são 4 midianitas para 1 gibeonita. É difícil, mas não é É Gideão dizendo, é o seguinte, 1 gibeonita para 4 midianitas. Aí eu junto com a Renata. Renata, é o seguinte, cunhada, tu pega 4, eu pego 4. Eu dou uma coronhada, eu dou um soco, tu junta comigo, a gente pega os outros 3, desce o rodo, dá uma e já era. É 4, mas a gente consegue. Sim ou não? Quem é que é bom de luta? Estou fazendo academia, já estou pegando 4 quilos, irmão. Já se foram 15 quilos. 4 quilos. Tudo bem que tem uns caras lá que pegam 30, mas tudo bem, eu estou começando, já estou pegando 4. Estou me vendo forte e corajosa. E valorosa. Então, tu pega 4, você vai me ajudar. Imagina eles conversando entre eles. É difícil, mas não é impossível. Dá uma rasteira, tu mata 2, chega comigo, a gente pega o resto, estamos dentro. Deus olha e diz, é verdade. É difícil, mas não é É difícil, mas não é Aí Deus fala o seguinte, ainda que seja difícil e não impossível, se vocês vencerem, a glória de vocês. E eu não divido a minha glória com ninguém. Nem com os 32 e nem com você, Gideão. Então, os covardes e medrosos, que voltem agora. Olha para a cadeira que está do teu lado. Falta pouco covarde aí? Muito. E campanha, irmão, é para valente. Campanha não é para gente frouxa, não. Nossa, irmã, é isso aí. Entrou, vai tu, porém, até o fim. A Bíblia diz que volta 22 mil. Varão, 22 mil. É difícil, mas não é porque agora é 14 midianitas. Para 1 gibeonita missionária não dá. Dá sim. Você dá rasteira em 5, chama mais 2, cola, mata 14 fácil. Irmão, eu vou para cima, eu cato nos cabelos, faço qualquer coisa. Eu dou umas mordidas na orelha, pego as faquinhas, a espada, o gilete, sei lá. Ou eles morrem ou eu que morro. Então eu mato ou me matam. Você numa guerra você vai fazer o quê? Tudo que você pode. Pega pedra, sei lá, faz qualquer coisa. É difícil, mas não é Deus olha e diz, não, mas ainda assim, a glória será de vocês. Então eu não divido a minha glória com ninguém. Manda esse povo que sobrou aí, 10 mil, descer na fonte para beber água. A Bíblia diz que 10 mil homens desceram à fonte. 9.700 tentaram ser mais espertos do que os 300. E Deus não gosta de gente esperta. Deus gosta de gente inteligente. Deus não gosta de jeitinho brasileiro. Não. Deus não gosta de correria.
Tanto que a escadaria de Jerusalém é uma mais alta, outra mais curta, uma mais larga, outra mais curta. Foi feita propositavelmente para quê? Porque diante da presença de Deus, e isso um judeu dizendo, diante da presença de Deus, ninguém pode chegar agitado, nem ofegante. Tem gente que chega na igreja. E lá em Jerusalém é escada degrau por degrau. E você tem que subir devagar, senão você cai. Porque é um largo, outro curto. Um largo, outro curto. Para não subir correndo. Aí vem os espertos, 9.700, e taca logo a boca na fonte. Por que esperto? Porque enquanto alguém está pegando água com a mão, é a maneira correta, tem sempre um espertinho tentando fazer do jeito errado. Aí Deus me trouxe aqui para dizer, eu estou vendo o jeitinho que tu anda bebendo essa água. E ele manda dizer o que disse para Davi. Davi, não carrega a minha presença com pressa. Ser espaço e para. Ser espaço e para. Eu vou fazer. Só que eu vou fazer dentro do meu tempo e não do seu. Pode demorar, mas a vitória será certa e garantida. Vou falar de novo. Não tente ajudar Deus pegando dinheiro onde Ele não quer que você pegue. Não tente ajudar Deus dando jeitinho para alguém. O Senhor está dizendo, está demorando, mas a vitória é certa e garantida. Como assim, missionário? Enquanto alguém já pôs a boca na fonte e bebeu 1 litro, tem alguém pegando água com a mão, levando da boca e lambendo. Bebeu ainda 100 ml. Entendeu? Tem gente que chega na igreja e já sai ganhando alguma coisa, ou já sai se destacando em alguma coisa. E Deus está dizendo, ele já achou que era mais esperto do que aquele que estava pegando água com a mão, não entendeu? Enquanto alguém que está com água na mão está esperando 15 anos por uma vitória, 20 anos, 10 anos, 30 anos. Tem alguém que acha que pode porque carrega a bolsa de alguém, porque tem contato com alguém, porque pode se destacar para alguém. E Deus manda dizer para alguém, eu não tenho acordo e nem aliança com gente esperta. Eu não tenho, pastor Avasti, aliança com quem puxa tapete. Deus, eu vejo o Senhor te blindando e dizendo, eu estou te escondendo no lagar. Existem algumas atitudes e o Senhor está dizendo, não toma ainda não, porque eu estou nesse lagar contigo, estou te guardando. Sempre tem uns espertos que dizem, sei mais, conheço mais, faço melhor. Aí Deus está dizendo, não é porque você achou que era esperto indo na fonte bebendo 1 litro, que eu não estou com aqueles que estão ainda pegando água com a mão. Então tem sempre alguém que quer passar na frente de alguém que chegou aqui bem antes dele do que... Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem alguém que chegou agora, e tem alguém que já está raspando tatu com machado, como diz meu pastor, aqui no ministério, há mais de 50 anos. Acha que pode chegar e botar a boca na fonte. Quer aprender a pegar água com a mão que nem o primeiro que chegou aqui. Porque não é do jeito que você quer, é do jeito que eu. É do jeito que eu, Senhor, eu, Senhor, quero. Então você não precisa se abaixar para beber água. O processo pode ser demorado no pegar água com a mão, mas a vitória é garantida e é certa. Mesmo assim, Gideão ficou preocupado. Realmente, 125 mil para 300, irmão. Só Jesus. Mas o Senhor precisava usar o inimigo. Porque a Bíblia diz que um inimigo conversando com outro inimigo, 2 midianitas conversando, diz, eu tive um sonho. E Gideão estava perto. Aí Deus usa o inimigo, que Deus usa até o diabo quando Ele quer. Ele manda até o diabo. Ele quer abençoar alguém, Ele usa até um endemoniado. Ele faz isso. Ele põe Gideão perto de 2 midianitas contando um sonho. Eu sonhei. E um bolo de pão de cevada rolava ao nosso encontro. Do exército de Midian veio sobre a nossa tenda e nos feriu ao ponto de todos cair. Eu vi a espada de Gideão. Gideão, ouvindo, ele foi encorajado pelo adversário. A fé voltou no coração de Gideão. Deus usa pessoas para nos animar. Deus usa um soldado do exército inimigo para dizer, Deus já lhe deu vitória. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Deus vai usar alguém que você não suporta e você sabe por quê. Todo mundo tem seus motivos, se possível, a paz com todo mundo, se possível. Tem gente que a gente tem a paz, mas não é obrigado a tomar cafezinho, não é não? Mas Deus vai pegar essa pessoa para olhar na tua cara e dizer, realmente, Deus vai te dar uma grande vitória.
É mais ou menos isso. Deus usa um soldado do exército inimigo para dizer para Gideão: Deus vai lhe dar vitória. Gideão sobe a colina 16 e separa 3 companhias de 100. Um líder para cada grupo. Pouco depois da meia-noite, na troca da sentinela, quem gosta de assistir Netflix, quem gosta? Eu gosto. Tem of Chromes. Negócio muito louco, de flecha, espada. Tempo de Isaías, flecha, arqueiro. É isso aqui. Trocou a guarda. Isaías 61, se não me engano é isso. Ou 60 não é, 61. E trocando a guarda é o momento da gente subir. É o momento da gente subir na colina. E aí nós vamos tocar as trombetas. E quebrar os jarros, são os cântaros. Aí a Bíblia diz que a tocha, a ordem é: carreguem a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritem: a espada do Senhor por Gideão. A espada do Senhor por Gideão. Cada um desses soldados tinham na mão direita uma trombeta. É aí que está, irmão. A espada é do eterno. Crente não luta com espada. Crente guerreia com armas espirituais. E ensinou isso com Pedro quando arrancou a orelha de mal. Deus não manda valente de Deus, homem de Deus, mulher de Deus ficar gritando, brigando dentro da igreja com espada. A nossa luta não se dá no natural, mas no espiritual. Eles carregavam na mão direita uma trombeta, na sua mão esquerda um vaso. Eu não sei se aquele vaso tinha alguma coisa para pegar, que nem uma xícara, se tinha um suporte. Eu não sei como que eles seguraram. Eu só sei que a ordem é: toque a trombeta, quebra o vaso e puxa a tocha. Cada um desses elementos, pastores, é uma simbologia profética. As trombetas nós encontramos no Antigo e no Novo Testamento. Quando se fala de trombeta no Antigo Testamento, era normal se fazer chofar. Quem lembra de chofar? Quem já viu chofar? Se faz com chifre de carneiro. Então, dependendo do tamanho do chifre, era um toque de chofar diferente. Então, quando o povo era convocado para ouvir as leis de Deus através de Moisés, uma trombeta emitia um som. E esse som convocava, e o povo entendia. É por isso que hoje, nessa noite, o Senhor, Ele está limpando os seus ouvidos, para que você não seja destruído com outros sons que não sejam de Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Deus, Ele está arrancando de nós toda a distração. Está nos dando, quem tem ouvidos, ouça, não é escuta. O ouvido é muito importante no mundo espiritual e para nós. Quem quer vitória precisa ter um ouvido ungido. Precisa ter olhos ungidos. Quem está me ouvindo aqui, dá glória a Deus. Então, o toque era diferente. O toque era de convocar para ouvir a palavra de Deus. Então, quando Moisés tocava a trombeta ou o chofar, um som emitido era de convocação à leitura da palavra, da lei. Existe também o toque de trombeta quando se coroava, coroação de um novo rei. Quando um novo rei assumiu o governo, era uma trombeta que emitia um novo som de liderança. Então, quando essa trombeta, quem lembra, quem sabe lá em Roma, os papas quando morrem, solta cinza ou fumaça. Deus fala: comigo não tem cinza e fumaça não, comigo é coroa de alegria, é veste de alegria, não tem nada de cinza e não tem nada de fumaça, que eu não trabalho com isso não, eu trabalho com tudo novo. Então ali, quando morre um papa, anuncia-se outro, jogando aquela fumacinha para cima. Aqui no Antigo Testamento não, se tocava a trombeta, e no som que saía da trombeta, eles entendiam que o novo rei estava sendo coroado. Jerusalém, suas muralhas, torre de vigia, os soldados ficavam com trombetas, e toda vez que os inimigos se aproximavam, os soldados emitiam som de trombeta, e o povo entendia a hora de avançar, a hora de recuar, a hora de jogar o dardo, tudo através de um som que ecoa pela trombeta. A trombeta de Deus hoje está nos convocando e nos dizendo que só vai subir quem ouvir o som da trombeta dos escolhidos. É por isso
que o sétimo anjo, quando tocar a sétima trombeta, não é qualquer um que sobe, só vai subir quem tiver com os ouvidos ungidos, porque escolhido conhece a voz do pastor. É bíblico. Se tu não subir, tu vai ver todo mundo subir e vai dizer, mas que som é esse que eles estão ouvindo? Meu Deus, misericórdia, eu quero ouvir essa trombeta. Existe uma trombeta na mão da pastora Vachia. Existe uma trombeta na mão do pastor William. Talvez nem todos os pastores entendam o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Mas existe um som profético sobre esse lugar. Nessa casa. E Deus manda dizer que algo muito grande vai acontecer. E quando o Senhor fala que algo muito grande vai acontecer, é um novo tempo se levantando nesse lugar. A trombeta irá tocar através da mão de vocês. Ninguém, pode ser que alguns não entendam, outros fiquem, outros saiam. Mas um novo tempo está se estabelecendo sobre esse lugar. Jericó, 7 voltas. Na 7ª volta, a trombeta é tocada, sim ou não? 7 sacerdotes. Então existe um ato profético. Toda vez que a trombeta é tocada, sempre Deus faz algo novo. Isso no Antigo. No Novo Testamento, 7 anjos, Apocalipse, 7 trombetas, anunciando a vinda do Senhor. 1 Coríntios, estou acabando, capítulo 15. Paulo falando como será a segunda vinda do Senhor. O arcanjo vai tocar a última trombeta. E eu, o Senhor, vou estar com o meu povo sobre as nuvens, nas nuvens. Eu vou ouvir esse toque. Quem mais vai ouvir esse toque? E Paulo diz que ele virá com poder e com glória. 1 Coríntios capítulo 14, verso 8. Olha o que Paulo diz. Porque se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Então eu preciso ouvir com os meus ouvidos espirituais o que é que andam tocando aí fora. Porque existe uma trombeta na mão de cada crente aqui hoje. Você consegue olhar para a tua mão direita e ver uma trombeta? Volte a emitir o som. Porque a nota certa vai fazer você marcar território, que é a tua casa e a tua família. Vou falar de novo. É hora de dizer para Satanás, esse território não. Porque aqui tem som de trombeta. Chegou a hora de você parar de ficar falando que não foi chamado, de ficar procurando ajuda e contatos que você já tem, e colocar o seu joelho no chão, pegar a trombeta que hoje Deus está liberando para você, que é um ato profético, e começar a marcar o território, que é a tua casa, os teus filhos, a tua família, o teu casamento, a tua empresa, os teus negócios. É tempo de você tocar a trombeta e dizer, aqui Satanás tem som, aqui tem cântaro, aqui tem fogo, aqui tem tocha. Irmão, quando os 300 tocam a trombeta, está tudo escuro, é meia-noite. Tem gente dormindo. Faz lembrar das virgens. Não é uma trombeta, são 300 trombetas. Sendo tocada ao mesmo tempo. O som que é emitido desce no vale dos midianitas. E a Bíblia vai dizer que eles pegam um vaso, quebra. Não é um vaso, são 300 vasos. Cada um carregando na sua mão esquerda um vaso e uma tocha acesa. Os vasos foram quebrados e a luz das tochas começaram a aparecer. A Bíblia diz que quando a trombeta é tocada, é um inimigo olhando para o outro, igual Josafá, pegando as suas espadas e se atacando. Mas quando a tocha não é uma tocha, são 300 tochas. É como se uma bomba atômica fosse lançada e um clarão, bum! A Bíblia diz que eles entraram em pânico quando viram o clarão. Deus está dizendo, eu vou espalhar quem está se reunindo. Vou falar de novo, eu vou espalhar. O vaso precisa ser quebrado para que a luz apareça. Vou falar de novo, o vaso precisa ser quebrado para que a luz apareça.
Se o vaso não for quebrado, a luz não aparece. É sobre olaria que Deus está falando com alguém aqui. Eu vou confundir os seus inimigos, mas eu preciso que a trombeta seja tocada, que o vaso seja quebrado e que a tocha seja acesa. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver Paulo nos comparando com o vaso. Porém, temos esse tesouro maravilhoso, que é a glória de Deus, a luz do Senhor em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. João Batista, que eu diminua e que o Senhor cresça. Não entra em disputa com ninguém, não entre em guerras com ninguém, porque aquilo que tem na tua vida vai fazer os seus inimigos ficarem distraídos e eles vão começar a se dissipar. Porque o vaso não é mais importante com aquilo que tem dentro do vaso. A glória que está dentro do vaso é de quem? Deus. Não é o instrumento mais importante que o conteúdo. Não é o obreiro mais importante que a obra. Não tem nada a ver com o mensageiro, tem tudo a ver com a mensagem. Deus não tolera, Luiz, espírito altivo, coração arrogante. Israel estava sendo aquebrantado pelo inimigo. Aí Deus manda eu perguntar: você quer ser aquebrantado pelo teu inimigo ou pela minha mão? Porque Deus preparou um povo para maltratar Israel. Ou você quer ser quebrado na mão do inimigo, ou você quer ser quebrado na mão de Deus. Trombeta, vasos e tochas. No tempo da Bíblia, eles carregavam a lâmpada. E elas eram pequenas, para iluminar ambientes próximos e uma iluminação que alcançaria um lugar pequeno. Mas quando quisesse ter uma iluminação mais forte, mais ampla, se usava uma tocha. Então imagine a iluminação quando os 300 vasos foram quebrados e um clarão nas montanhas ecoa. O povo entrou em pânico. Porque aquilo que está dentro de você vai dissipar os seus inimigos. Quando a unção de Deus na sua vida começar a brilhar, Deus vai começar a fazer os seus inimigos se retirar. Você pode ficar de pé com a permissão da pastora Vasti e de toda a liderança?